E na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos termos mais conhecidos na logística, que é o fulfillment. E qual vai ser o conteúdo da nossa aula? Primeiramente, nós vamos entender o que é o fulfillment, nós vamos saber do seu conceito. Aí nós já vamos para uma parte mais operacional, onde nós vamos conhecer as suas etapas. Entendendo as etapas, vamos conhecer quais os benefícios, se bem aplicado, e por que essa é uma atividade, o fulfillment, que tem muita terceirização. Isso é um termo de grande importância para a gente saber. Lembrando que todo este conteúdo que a gente vai apresentar aqui nessa aula de hoje está presente no nosso artigo e o link está aqui na descrição do vídeo. E o que é o fulfillment? O fulfillment, de acordo com sua tradução, quer dizer realização de pedidos. O termo logístico está relacionado ao conjunto de operações e atividades necessárias para atender o pedido de um cliente. Então, esse já é um ponto que a gente tem que destacar no conceito. Opções de ponteiro, marca texto. Então, é um conjunto de operações e atividades necessárias para atender ao pedido de um cliente. Ou seja, o fulfillment engloba todas as atividades necessárias para o recebimento de pedidos, separação dos produtos, embalagem, transportes, entregas e serviços de pós-venda. Então, vamos lá. Como a gente explicou, que o fulfillment é um conjunto de operações e atividades. E quais são esse conjunto de operação e atividade? Primeira coisa, recebimento de pedidos. Ou seja, para que a gente possa atender a necessidade de um cliente, primeiro esse pedido tem que ser feito. E para isso é necessário que a empresa tenha um canal de comunicação com o cliente muito efetivo, para que esses pedidos possam ser realizados, interpretados e, enfim, atendidos. Então, tem o recebimento de pedidos, tem a separação. Lembrando que esse conjunto de operação e atividade está sendo colocado de forma sequencial. Separação de pedidos. Ou seja, dentro do estoque é necessário que esse pedido seja separado, conforme a necessidade do cliente. Depois tem a questão da embalagem e proteção. Lembrando que aqui nós não estamos falando da embalagem, vamos dizer assim, a caixa do produto ou mesmo a sua embalagem primária. Aqui nós estamos falando de uma embalagem para transportes. Ou seja, o pedido já foi feito, ele foi separado, agora nós vamos embalar e proteger para a etapa de transporte, que é justamente o 4 aqui, que é transporte e distribuição. Que aí nós então vamos de fato enviar os produtos aos clientes. E por fim, nós temos a questão da logística. O que é logística reversa? Porque a logística reversa vai englobar esses serviços de pós-venda, ou seja, após o produto ter sido entregue, caso, dependendo do tipo de produto, é necessário que o seu resíduo ou algum componente ele tem que ser retornado para a empresa, ou mesmo os serviços mais convencionais de pós-venda, que é uma dúvida, um suporte ao cliente. Então, quando nós falamos de todas essas atividades, esses conceitos muito importantes relacionados à logística, nós estamos falando das atividades, desse conjunto de operação e atividades do fulfillment. Então, o fulfillment não é um item específico, é um conjunto de operação e atividade. Então, quando nós estamos falando de conceitos muito importantes, quando tratamos de logística, tanto na questão de armazenagem, distribuição,
transporte e logística reversa, então é um conceito muito abrangente, nós estamos falando que esse é um termo de grande importância e aplicabilidade. E além disso, quando bem executado, todas essas etapas do fulfillment, nós estamos falando em elevar o nível de serviço ao cliente. Ou seja, após o cliente fazer o pedido, onde a empresa vai receber esse pedido, o cliente já deseja, já tem um anseio por receber o seu produto. Então, quando bem executado, essa atividade vai atender o prazo que foi estipulado, vai atender todos os requisitos que o cliente solicitou nesse pedido e ele vai vir a ficar satisfeito com essa relação junto à empresa. Então, isso demonstra ainda mais a importância desse termo. E quais, então, são as etapas do fulfillment? Ali nós abordamos de uma maneira mais genérica a questão dos conceitos que estão relacionados a esse conjunto de operação e atividade, mas o fulfillment ele tem uma sequência de etapas para que ele possa ser realizado. A primeira delas é o recebimento de materiais. Vamos explicar por que o recebimento de materiais está dentro dessa sequência de etapas. O fulfillment, ele em geral é realizado em uma área que é uma área separada de uma área produtiva da empresa, onde ali nós vamos estar trabalhando somente com produtos acabados. Então, vou até deixar... O que isso quer dizer? Quando a gente está trabalhando com produto acabado, vai ser uma área, um local específico onde não vai haver nenhum tipo de transformação e nenhum processo nos produtos. Ou seja, os produtos já vão estar prontos para serem enviados aos clientes. Então, dentro dessa área, é necessário que seja feito o recebimento desses produtos, seja de um fornecedor ou seja de uma linha de produção. Então, esses produtos precisam ser recebidos, que é a etapa de recebimento de materiais. Quando esses produtos são recebidos, eles devem ser estocados. Esse estoque deve ser feito conforme uma técnica que a empresa adotou como a melhor para a sua operação, e aí então ela vai fazer a estocagem desses produtos conforme a sua estratégia. Após feita essa estocagem, aí tem aquela etapa do recebimento de pedido e após esse recebimento ele vai ser feito uma separação. Por que é necessário fazer uma separação de pedidos? Porque isso, na hora que o transporte já estiver contratado e pronto para ser destinado ao cliente, os produtos já vão estar separados, porque, em geral, os pedidos eles abrangem diferentes tipos de produtos, às vezes no mesmo transporte é feito diferentes tipos de entrega, então é necessário fazer uma separação de maneira lógica para que esse produto seja entregue conforme as suas quantidades, suas especificações, então é necessário fazer essa separação. Feita a separação dos pedidos, nós vamos para a embalagem e proteção. Como eu falei no slide anterior, nós estamos falando de uma embalagem para transporte e não necessariamente uma embalagem do produto. Nós vamos embalar e proteger para que esse produto não venha se danificar nesse trajeto até o cliente. Feito essa proteção, aí nós vamos para a expedição e transporte, que é a contratação de um veículo para realizar esse transporte da empresa até o seu cliente, e depois temos os serviços de pós-vendas. Então, aqui nós estamos falando de um fluxo de massa entre entrada, movimentação, vamos deixar até descrito aqui, que é a entrada dos produtos. Aqui nós temos movimentação. Por que movimentação? Aqui nós estamos falando de estoque e separação de pedidos. E aqui nós temos as saídas de produtos, que é caracterizados pela expedição e transporte. Então, nesse fluxo de massa entre entradas e saída de produtos, nós temos 3 outros itens que são muito importantes para que o fulfillment alcance resultados satisfatórios. Quais são esses itens? Nós estamos falando de estruturas logísticas, de centros de
distribuição. Em geral, o fulfillment ele é executado dentro de um centro de distribuição ou de um armazém. Isso vai de acordo com a empresa. E nisso também nós temos que deixar claro a questão dos equipamentos de movimentação, pois toda movimentação necessária para receber, movimentar o produto, fazer a separação e a saída, é necessário que tenha esses equipamentos para garantir agilidade, segurança da operação e do produto. Então aqui nós temos estrutura logística, nós temos que ter um centro de distribuição ou um armazém adequado. Nós precisamos dos equipamentos de movimentação corretamente dimensionados para a operação da empresa. E além dos equipamentos, nós temos as estruturas de armazenagem. Elas vão ser definidas conforme o tipo de produto e a operação da empresa, mas elas visam facilitar o acesso aos produtos e, vamos dizer assim, aumentar a capacidade de estoque da empresa dentro daquela área determinada para a realização do fulfillment. Então, nós estamos falando de conceitos muito importantes, uma sequência de atividades que deve ser seguida à risca para atender bons resultados, e aqui nós estamos falando em recursos, seja recurso de área, de maquinário e até mesmo recurso estrutural, para que o fulfillment possa ser realizado da melhor maneira possível. E quais são os benefícios caso a gente consiga de fato realizar o fulfillment da maneira como ele deve ser executado? Primeira coisa, controle de estoque. Nós falamos ali em fluxo de massa. Isso pode parecer simples, controlar a entrada e saída de produtos, mas isso é simples quando nós estamos falando em pequenas unidades, mas quando nós estamos falando na casa dos centenas, dos milhares de produtos, isso se torna necessário implantar um sistema de informação para facilitar todo esse controle, para que esse balanço de massa entre entrada e saída não haja nenhuma perda, onde as informações não se percam e tenha todo o controle do que está chegando, do que está sendo movimentado e do que está saindo. Então, o controle de estoque, ele é um dos itens que a gente tem como um benefício caso o fulfillment seja executado da maneira correta. Maior agilidade, porque vamos dizer assim, a operação ela é estratégica. O produto chega, ou seja, nós sabemos quais produtos estão chegando, eles vão ser estocados de maneira pensada e estratégica, já imaginando a sua saída, e vai ter a questão da separação, vai ter a questão dos recursos, que são os equipamentos. Isso gera maior agilidade para esse processo de entrada, movimentação e saída dos produtos. Consequentemente, entregando um produto da maneira correta, dentro da sua especificação, dentro do prazo, nós vamos ter a questão nós vamos alcançar a satisfação dos nossos clientes, pois nós vamos estar, além de entregando o produto, vamos estar prestando um serviço adequado. E por fim, tem a redução de custos. Esse ponto é um ponto muito importante. Por que reduzir custos com o fulfillment? O fulfillment ele é necessário, isso é fato. Toda empresa que deseja, que atua nessa área de distribuição de produtos, ela, sabendo ou não, ela atua com o fulfillment. Então, quando ele é bem executado, bem dimensionado, ele acaba por reduzir custos, pois ele vai, como ele abrange diferentes áreas, diferentes atividades e operações, quando feito de maneira bem pensada, entrelaçando essas atividades e operações, nós conseguimos trabalhar com uma operação mais enxuta. O que isso quer dizer? Uma operação mais interligada, onde a gente vai obter eficácia na operação e, consequentemente, reduzir os custos dessa operação para a empresa.
E por que quando a gente fala em fulfillment, nós falamos em terceirização dessas atividades? O que é basicamente terceirizar as atividades do fulfillment? Como eu falei, o fulfillment a gente trabalha com produtos acabados. E muitas das vezes as empresas, por não ter um know-how ou uma expertise nessas atividades, elas fazem o que elas sabem, que é produzir o seu produto, e enviam esses produtos para outra empresa especializada em fazer essa distribuição, em fazer o fulfillment. Ou seja, a empresa faz o produto, envia o produto para essa empresa, que geralmente está instalada em um grande centro de distribuição, e lá essa empresa vai fazer toda essa atividade de receber esses produtos, estocar, separar os pedidos conforme os clientes fazem com a empresa e faz a sua distribuição. Então, o fulfillment abrange diferentes atividades e operações logísticas, que por sua vez demandam muito trabalho, experiência, estrutura, instalações e maquinário específico. Foi o que a gente comentou no slide anterior. Além do conhecimento, do know-how dos trabalhadores, um sistema próprio de gestão dessa operação, é necessário uma estrutura, instalação e maquinário específico, que são o centro de distribuição, o armazém, os equipamentos de movimentação e até mesmo a estrutura de armazenagem. Todo recurso necessário para a operação apresenta um elevado custo para a empresa. Aqui nós estamos falando de custo de implantação, nós não estamos falando daquele redução de custos, não. Para a gente, vamos dizer assim, vamos imaginar do zero. Fazer do zero um centro de distribuição é necessário um investimento de área, de estrutura, de equipamentos. Então é necessário, existe um custo de implantação que as empresas por vezes não vai ter esse dinheiro em caixa e por vezes elas acham necessário fazer a terceirização. Como forma de evitar alguns custos, as empresas acabam negligenciando algumas etapas do processo do fulfillment e dessa forma acabam prejudicando seus resultados. Ou seja, a gente entendeu aqui nessa aula de hoje que é necessário seguir todos aqueles conceitos, todas aquelas etapas que englobam todas as operações e atividades do fulfillment. Muitas das vezes as empresas se deparam com esse custo elevado para implantar um galpão, um armazém, os equipamentos, as estruturas, um sistema de informação para fazer esse controle do estoque, e as empresas acabam negligenciando alguma dessas etapas, economizando em algumas atividades que infelizmente acabam prejudicando seus resultados. E por conta disso, por talvez não ter esse capital, não ter essa expertise, esse know-how, entendendo que as empresas estavam se prejudicando, elas acabam entendendo que a terceirização dessa etapa da cadeia de distribuição seja viável ser feita por outra empresa que já tem toda essa estrutura e tem o conhecimento dessa atividade. Então, hoje, existem diversas empresas espalhadas no Brasil que realizam essa atividade. Até o próprio Correios hoje já faz esse tipo de atividade para as empresas que não têm esse recurso, não têm essa expertise. Então, isso se tornou bastante comum na logística, as empresas especializadas realizando essa etapa de distribuição e de armazenagem e o fulfillment de uma forma geral.